porque o tema de hoje é como crescer sem ser boicotada pelo líder. Isso veio para mim através de uma caixinha de pergunta no Instagram e faz muito sentido, tá? Porque eu também tive líderes assim. Então, o que eu vou passar hoje aqui com vocês? Por que isso acontece? Por que tem líder que quer boicotar o nosso crescimento? Como isso acontece? Como é que eles boicotam nosso crescimento? E o que fazer a respeito, né? Porque ou a gente age, ou a gente senta e chora, ou a gente fica pulando de empresa em empresa e encontrando esse tipo de chefe em todas as empresas. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês, a consciência. Dentro do estudo da psicologia, inclusive, eu não consigo te mostrar o que fazer sem trazer a consciência antes. Então, primeira coisa, a consciência. Eu rodei nos stories para vocês perguntando, né? Quem já se sentiu boicotada pelo chefe direto, pelo líder direto? 95% de vocês responderam que sim. Inclusive, amigas minhas que trabalharam comigo em multinacionais, em empresas familiares, também trouxeram que sim. Isso é um fato, tá? Eu, por exemplo, quando estava ali no meu cargo, no meu primeiro cargo, ganhando meus R$ 2.000 no telemarketing, teve um chefe que me boicotou feio por 2 vezes para vagas de liderança que tinha. Eu tinha zero experiência no corporativo, mas eu acreditava que eu dava o meu melhor, eu era a que mais batia meta, eu me dedicava demais, eu gerenciava já o meu time, eu acreditava que sim, era possível eu ir para um cargo de liderança. E afinal de contas, eu ia me inscrever. Teve 2 ocasiões. A primeira, eu me inscrevi numa vaga interna que surgiu para outra área. Então, era uma área paralela minha, mas telemarketing, tudo ali é meio vendas. Eu me inscrevi, eu passei por aquela primeira sondagem do RH, que você manda o seu currículo, responde lá as questõezinhas do processo interno e eles pré-selecionam as pessoas que vão seguir no processo. Eu tinha passado, só que quem ia avisar era o chefe. O chefe de cada um internamente iria avisar sobre o processo seletivo. O meu não me avisou. Chegou na hora, o RH me mandou uma mensagem perguntando: Aline, você não vem? E eu falei assim: pra onde? Pelo amor de Deus, o RH falando: Aline, você não vem? Era pro processo seletivo. E era um processo seletivo inicial em grupo. Nossa, eu falei, que sacanagem. Eu olhei pra cara do meu chefe, que sentava 2 baias do lado, e falei: você não me avisou? Subi pistola, já descontrolada, óbvio, não passei, foi um horror. Mas teve um segundo momento, que esse aqui eu já contei pra vocês. E esse segundo momento foi o quê? Surgiu uma oportunidade, funcionava assim. Eu trabalhava como terceira de uma grande multinacional. Eu era telemarketing contratado como terceira de uma grande e famosa multinacional. Então, o cargo que eu exercia existia dentro dessa multinacional, dessa empresa. Não no Brasil. A gente aqui representava o Brasil, né, como telemarketing. E aí, dentro lá dos Estados Unidos, dentro dessa multinacional lá no Vale do Silício, surgiu a vaga, igualzinha, era minha. Eu batia todas as metas, eu era high performance. Falei assim, caraca, vou conseguir. Meu inglês, sei lá, mas assim, eu pago um professor de inglês, faço um intensivão e vou tentar. E só que para não dar bypass no meu chefe, eu falei para ele assim: ai, chefe, eu tô interessada nessa vaga, queria me inscrever. E sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim: nem tenta. Nem tenta. Lá nos Estados Unidos, eles dão preferência para quem é de lá. Por que eles vão pegar alguém daqui? Eu fiquei tão chateada, mas eu já, que eu vou passar para vocês aqui um pouco. Mas eu já tinha sacado que ele não queria que eu saísse dali. O boicote dele era porque eu ia derrubar os resultados dele. Se eu era melhor fazedora, boazinha, eu abraçava o time, eu abraçava todas as tarefas, meta, eu superava a meta, porque eu achava que isso era o caminho para eu ser promovida rápido. Só que não. Esse era o caminho para me prender cada vez mais no operacional. E ele não queria que eu saísse de lá. Aí eu fui falar direto com o Danny. Danny era o cara lá dos Estados Unidos, ele falava português. Fingi que eu não tinha falado com o meu chefe. Daí eu falei: oi, Danny, tudo bem? Vi que a vaga abriu aí. Ele era o dono da vaga lá, eu sabia quem era. Ele falou assim: te encoraja a se inscrever. Não, sincera. Não rolou, nem me chamaram. Mas veja como, se eu parasse naquilo que o meu chefe me orientava, tava lá até hoje. E tem gente que tá lá até hoje, ganhando R$ 2.000.
E aí, nesse momento, eu entendi, eu falei assim, caraca. O cara que era pra estar me ajudando a evoluir na carreira é o cara que tá me brecando na carreira, é o cara que tá me boicotando. A Pri colocou aqui, eu nunca consegui passar em nenhum processo seletivo interno. Pri, o como fazer que eu vou te passar, provavelmente é a chave que você precisa, porque foi a partir desse momento que eu consegui aplicar o que eu vou passar para vocês que a coisa andou. Porque depois eu passei nesse processo seletivo interno, mesmo meu chefe me segurando, eu passei num processo seletivo interno para ganhar o dobro. Não era ainda para um cargo de liderança, mas eu consegui me movimentar para ganhar mais dentro da empresa para um cargo, era um analista mais senior. Melhor do lugar que eu estava, mas eu só consegui porque eu fiz esse movimento estratégico. Ainda assim, esse chefe chegou para mim, me chamou numa sala, ele viu que eu tinha passado, ele falou assim, olha, se eu fosse você eu não ia, porque esse chefe que você vai ter aí é o pior, nossa. Aí ele começou a me contar de vezes que ele acompanhou esse outro chefe que eu ia ter num processo de demissional e que a pessoa bateu na mesa, falou, você é o pior chefe do mundo. Ó, se eu não tenho estratégia e eu tenho... Aí envolve várias coisas, né? Que é uma construção, camadas que eu não consigo passar tudo aqui para vocês. Mas envolve não eliminar a necessidade de validação externa. Você precisa ter autoconfiança, você precisa saber para onde você está indo, por que você está indo, estrategicamente. Isso te gera confiança e te dá os movimentos corretos. Porque o que ele colocou de não vai, porque isso vai acontecer, taca, eu provavelmente estaria lá, mas estaria lá ganhando meus R$2.000 até hoje, porque para ele era muito bom. Para a empresa era muito bom. A empresa, gente, tem um conceito que vocês têm que entender e que eu preciso que vocês... Se existe alguma crença é aquilo que eu acredito, tá? Se existe alguma crença contrária a isso, por favor, acorde, porque vocês estão sendo boazinhas. A empresa, todas, multinacional, big multinacional, bilionárias, empresas de pequeno porte, empresas familiares, startups, early stage. Não, é uma startup que já é unicórnio, não importa. A empresa possui um sistema, todas, e ela tem duas prioridades: lucro e tudo aquilo que ajuda no lucro. O que é lucro e tudo aquilo que ajuda no lucro? Se eu tenho uma pessoa fazendo muito mais por um salário, ok, né? Ali mais baixo daquilo que ela entrega, eu, como empresa, não vou estimular necessariamente que ela aumente demais o salário dela, que ela dê um salto. Porque isso vai contra a minha regra número 1, lucro. E não, depois que eu entendi isso, eu parei de julgar e passei a jogar. Por quê? Porque se eu coloco você quer ganhar o máximo que você consegue, seu salário, o máximo que é possível dentro daquilo que você entrega, dentro daquilo que é o seu cargo. Você, com certeza, quer estar ali no topo. A sua empresa quer te pagar o mínimo que ela pode, dentro daquilo que também não sai tanto absurdo, mas assim, vou te pagar lá na faixa dos 80% para o máximo de lucro que eu quero ter. Ambos, você e sua empresa, estão querendo tirar o máximo daquilo que o outro permite. Se eu permitir que a minha empresa... Pensa o seguinte comigo, eu ganhava R$16.000 como gerente. Se eu fosse para um cargo acima, onde eu dei um salto de R$10.000, de 16 eu fui para 26 fixo CLT. Se eu falasse na negociação salarial 20 estava bacana, eu fui 16 para 26. Vocês acham que ele ia falar, não, Aline, você merece 26. Existem empresas que fazem isso? Existem. Poucas. Mas são empresas que sabem que tem um mercado altamente competitivo que querem os talentos delas, como Google, Microsoft. Então elas precisam estar sempre muito justa com isso, caso contrário a galera vai embora. Mas a maioria das empresas não tem essa mentalidade. Não acontece desse jeito. Então, vocês precisam ser estratégicas. E por que é importante quando você tem um chefe, um processo seletivo que não anda, coisa que não acontece? Por que é importante vocês entenderem como lidar com o chefe que quer te boicotar? E eu já vou te dizer por que ele quer te boicotar. Já disse aqui um motivo, mas como lidar com isso? Porque você tem 4 opções nesse caso. Ou você se adapta
E muito se fala em adaptabilidade é o grande diferencial. Não é. Adaptabilidade, eu tentei me adaptar tantas vezes a tantos feedbacks que eu perdi a minha personalidade como profissional. Eu virei um Frankenstein. Aline, você pegava um chefe, isso tem a ver com gerenciar o seu gestor, que eu não vou tratar aqui, mas pega um chefe de um determinado perfil e ele te diz, não, você precisa ser mais comunicativa. Aí você vai lá e vou ser mais comunicativa, vou ser mais comunicativa. Aí vem o outro e diz, não, nossa, fala demais, seja mais pontual, assertiva. Aí você retrai, você fala, meu Deus, eu tava indo bem, agora eu não tô mais. Aí toda hora você tá mudando de rota, você tá se adaptando. Se eu tenho um chefe que me boicota e eu me adapto, eu me moldo, eu perco a minha autenticidade, eu nunca vou conseguir ganhar mais de 16 mil reais, mais de 25 mil reais, mais de 30 mil reais. Esquece, porque da massa eu não coloco ninguém lá em cima. Se você é a massa, se você se parece com a massa, ela tem características de liderança. O que eles querem dizer é, ela tem questões únicas que fazem a gente ganhar mais, tem valor pra gente no corporativo. Só que se eu sou só a boazinha que faço eles ganharem mais e não sei estrategicamente me mover, me posicionar, movimentar as peças do tabuleiro que eu tenho que movimentar, eu vou continuar lá embaixo dando muito lucro, não equalizando com aquilo que eu deveria receber. Ou o cargo que eu deveria ter. Porque muitas vezes você já está fazendo trabalho do seu chefe, já está fazendo trabalho de gestor, gestora, mas ninguém te move. Então, se adaptar é complicado quando não tem estratégia. E dentro dessas 4 opções, é a primeira. Ou você se adapta, eu não indico que você se adapte quando você tem um chefe que quer te boicotar, um chefe inseguro. Ou você força a situação e aí você gera atrito e nessa... Quem puxa, sabe? Como é que chama? Aquela corda que cada um puxa de um lado? Cabo de guerra. E quando existe esse cabo de guerra, você força uma situação, você perde. Não, eu vou sempre ser aqui muito verdadeira com vocês, porque a gente vai mais rápido. Eu não vou florear. Então, não force a situação. Não é a força. E eu repito pra vocês, não é sobre esforço, é sobre estratégia. Mas eu vou me esforçar mais. Tá lascada. Tá lascada. É sobre estratégia, amiga. Corporativo, para quem acha que naturalmente vão te reconhecer, vai ficar anos e anos e anos no operacional. Anos e anos e anos ganhando muito menos do que acha que você deveria ganhar. Terceira opção, se retira, muda de empresa, muda de área, muda de chefe. O grande problema aí é que você pode mudar e encontrar outro lindo desse, que é microgerenciador, inseguro, que te boicota, não quer te... Não é que ele não quer te ver crescer, mas não é interessante para ele. E aí, nessa ética, fica um pouco complicado. Ou, quarta opção, e é a que eu te indico, gerencie. Aline, mas eu não sou gestora, meu chefe tem um chefe. Gerencie o teu chefe. Mas ele quer me boicotar. Eu vou te dizer como você age de forma estratégica. Mas você deveria passar a entender que enquanto você esperar que o seu chefe te gerencie de uma forma ética, e eu não tô dizendo que ele não é ético ou ela não é ética, mas você tá esperando que todo mundo seja tão ético quanto você. Então, você espera que ele te gerencie de forma ética, que ele te desenvolva, que é a obrigação dele desenvolver o time. Porque se ele cresce, as pessoas crescem. Enquanto você esperar na esperança, vai ficar esperando. E é por isso que muitas mulheres ficam tantos anos no operacional. Ou então sobe para um primeiro cargo de liderança, não muda salário, só muda título, ou tem um aumento de 3%, 5%, vem um monte de responsabilidade e segue no operacional. Porque está na esperança, não está intencionalmente movendo as suas peças, está tão focada no trabalho que esquece da carreira. Então você deveria gerenciar, porque as outras 3 opções é se adapte, force a situação com o teu chefe ou se retire. O problema, se retirar resolve momentaneamente. Mas você vai para outra empresa e deixa eu te contar um segredo. Tem ser humano em todas elas. E o ser humano faz o que faz. Então, se você não souber intencionalmente se mover de forma estratégica, sendo muito ética, não puxando tapete de ninguém, mas sabendo jogar este jogo do sistema, você vai ficar para trás.
os anos vão passar, você vai continuar no operacional e você não vai conseguir sair do lugar. Então, gerencia o teu chefe. A gente, teve uma pessoa que riu quando eu falei isso, né? Eu falei, não, eu falo muito para elas, gerencie. E lá na mentoria eu ensino tudo certinho, os passos. Gerencia o teu chefe. Mas só se você entender que você deveria gerenciar, você sai dessa posição. Teve uma vez que eu também tive mentoras na minha vida, incríveis, e uma delas me falou uma coisa que eu tava tão revoltada com o meu chefe, assim, ele era tão ruim, tão difícil, que ela falou assim, Aline, você vai passar por isso em outras empresas, mas enquanto você não conseguir entender o que você deve fazer de forma estratégica, isso sempre vai ser uma barreira para você crescer. Então, assim, olhe este chefe como um ratinho de laboratório. Vai ficar mais leve para você. Bem feio falar isso, né? Ratinho de laboratório. A gente não devia fazer nada com ratinhos de laboratório. Mas no conceito lá anterior, onde usava-se ratos de laboratório para fazer testes, na analogia deixa eu testar com ele algumas coisas, caso contrário, eu não vou aprender a lidar com isso. E, em paralelo, eu tinha uma par que só batia a cabeça com ele, que estava forçando a situação. Enquanto eu estava jogando, estava sendo antiética? Eu estava sendo falsa? Também não. Mas eu estava gerenciando ele. Eu virei essa mesa e falei, peraí, você não vai ter minha carreira na sua mão. Eu vou te gerenciar. E passei a fazer isso. Eu vou te dar uma estratégia aqui, um passo a passo, até como você aborda, como você faz, para que você já consiga sair dessa situação se você está nela. Ou como uma de vocês trouxe aqui, eu não consigo passar no processo seletivo interno. Então, que você vá conseguir a partir de então. Porque eu tive 2 tentativas nesse período e também não consegui. Parecia que uma energia do universo estava contra mim. E na verdade não estava. Eu só não sabia julgar. Eu era muito boa, muito competente. Eu acredito que você é muito boa, muito competente. Porque boazinhas são assim. A gente é muito boa, competente, a gente faz tudo. A gente tem resultados incríveis, mas não desenrola. Coisa não vai. O que acontece? Por que eu tô há tanto tempo? Será que o problema sou eu? Não, o problema não é você. O problema é o jogo do corporativo, o sistema. É como se você ficar revoltado pelo sistema ser do jeito que ele é dentro da empresa. É a mesma coisa que você ficasse revoltado pelo seu cachorro latir e não miar. É o que é. É o que é. Então vamos nós aprender a jogar esse jogo, ok? E aí eu quero que você entenda uma coisa. Chefes ruins impedem o teu crescimento na carreira? Se sim até hoje, quem está errado é você. Eu tive 7 chefes na carreira. 3 deles eram inseguros, me barravam, não queriam que eu crescesse, competiam comigo. A Amanda comentou, a dificuldade é quando o chefe é inseguro e meu sangue é quente. Amanda, é o seguinte, inteligência emocional corporativa. O que acontece, tá? A gente tem perfis e é interessante que você conheça o teu perfil, são 4. Mas o que acontece dentro da inteligência emocional? Por que e antes de falar disso, eu quero te explicar. Por que eu falo que é um jogo? Eu não tô falando que é um jogo sujo. Eu não tô falando que é um jogo onde você puxa o tapete dos outros. Por que eu falo que é um jogo corporativo? E é sim, tem gente que fala, não é nada. É sim. Porque olha para um jogo de xadrez. Se eu só sei como o peão se move, eu não ganho o jogo. Se eu só sei como o cavalo se move em L, eu não ganho o jogo. Eu preciso entender como as peças se movem, quais são as importâncias das minhas peças e quais são as importâncias das peças do meu oponente. Como ele se move, qual estratégia ele está utilizando, por que ele está movendo assim as peças dele, como a rainha se move, como... Então, assim, quando eu preciso lidar com um chefe que está de fato me boicotando, que é inseguro, que, enfim, por diversos... Ou ele me boicota porque ele quer que eu fique lá para sempre, produzindo grandes resultados para ele. Afinal de contas, eu faço tudo, eu entrego muito resultado, ele sabe que pode confiar em mim, ele joga tudo em cima de mim e eu dou conta. Por que eu vou querer tirar uma pessoa assim de lá? Ou ele é muito inseguro e tem medo que você brilhe mais do que ele, que vejam que você é melhor do que ele, que vejam que você é mais líder do que ele, que, enfim. Insegurança é muito presente. Eu preciso da inteligência emocional. Não basta eu saber só como gerenciar o meu chefe, eu preciso da minha inteligência emocional corporativa no lugar. E isso por quê? Por isso que eu falo que é um jogo. As peças, você tem que saber como cada uma é uma rede, elas se conectam. Para jogar um jogo, você precisa saber diversos passos dentro do jogo.
Então, a inteligência emocional, o que acontece quando o seu sangue esquenta? Vamos entender um pouco de nós. E a gente só passa a entender como uma coisa vem se a gente entende sobre nós primeiro. Primeiro a gente lida com a gente para depois aprender a lidar com o outro. Dentro da nossa composição cerebral aqui maravilhosa, você tem o límbico e você tem o córtex frontal. Aqui está o racional, e aí não está exatamente aqui, né? Mas é mais didático. Aqui está o racional, aqui está o emocional. A gente precisa muito do emocional porque a gente precisa do nosso instinto de sobrevivência. A gente só não atravessa correndo a rua porque a gente tem o medo e o límbico ali, né? O nosso lado Neandertal funcionando muito bem. Só que para a informação chegar para você no córtex frontal, ela passa pelo límbico primeiro. Somos seres emocionais. A gente precisa, como seres humanos, de gatilhos instintivos para que a gente sobreviva. Basicamente isso. E hoje não precisa necessariamente mais. Precisa, né? Mas não como era antes. Só que essa formação ainda está aqui. Então, toda vez que existe um estímulo que vem de fora, logo o seu chefe fazendo alguma coisa, ele passa pelo límbico primeiro. E quando você não tem a consciência sobre como controlar, entre muitas aspas, porque a partir do momento que você tem as regras da inteligência emocional, você passa a policiar de forma consciente. Então, quando você não tem a consciência, os instrumentos, as ferramentas sobre a inteligência emocional corporativa, nem chega aqui no frontal, entendeu? Nem chega no racional. Fica direto ali no emocional. E o que acontece é que quando você tem um chefe inseguro, você tá na terceira opção que eu falei. Você força a situação. Você reage, você não responde. Você não tá sendo estratégica. E sinto muito. Vai ser muito difícil você conseguir ganhar essa luta desse jeito. A Arte da Guerra é um livro de guerra, mas que eu disse que é a minha base, mas ao contrário de eu preciso ir de frente, não. Como eu ganho a guerra sem lutar? É na estratégia. Até muito... Hoje, com a consciência que eu criei, as estratégias que eu criei, o entendimento que eu criei, que minhas mentoradas também têm, a gente entende que peraí, se eu tô batendo de frente com o meu chefe, que é muito inseguro, ao contrário de eu estar focando na minha carreira, eu estou focando nele, toda a minha energia, tudo que eu tenho, eu tô focando nele para bater de frente. Eu não vou sair do lugar. Eu tô usando a minha estratégia no lugar errado. A gente, mulherada, a gente já ganha 20% a menos, em média, e isso é histórico, cultural, enfim. Vem aí de muitos anos. Pra gente mudar isso, a gente precisa ser estratégico, a gente precisa ser intencional, a gente precisa saber jogar o jogo, a gente precisa saber negociar o nosso salário. Não dá pra depender e esperar do outro. Toda vez que está fora do meu controle, a culpa é do meu chefe, eu fico infeliz e dou uma jogada de toalha. Quando eu vejo que está no meu controle, eu preciso chegar lá rápido, porque a gente já está conversando aqui bastante tempo, do que você pode fazer, que está no seu controle, você tem mais motivação interna, não é aquela motivação que vão te motivar, não. Para você crescer na carreira, você precisa ter uma automotivação, caso contrário, tá ferrada. Vai trabalhar aí quantos anos? Às vezes você já tá 10, 15 anos trabalhando, olha para trás e fala assim, o que eu colhi até agora? O que eu construí até agora? Cadê o meu apartamento? Cadê as viagens? Para eu também ter um equilíbrio ali, né? Vida, trabalho, descanso. Cadê aquilo que eu quero conquistar? O meu carro novo? Cadê meus bens? Porque o fruto do meu trabalho ainda não gerou isso. Ou até gerou, mas você tá queimando dinheiro porque você ganha... Eu tenho mentoradas minhas que tava há 7 anos na mesma empresa. Em 7 anos, ela cresceu de 1.000 em 1.000 reais. Então, ela entrou na empresa ganhando 10, ela foi para 17 e ela, em 6 meses, deu um salto para 25. Foram bonzinhos com ela? Em absoluto. Mas ela parou de tentar, né? O sangue ferve, eu bato de frente, eu vou na força. Não se esforce mais, use estratégia, vamos sair daí. Então, não é o seu chefe. Eu tive 3 chefes inseguros. Eu tive, inclusive, quando eu tava saindo da área dele, ele falou assim, olha, nem que a Aline, mesmo que ela quisesse o meu cargo, ela não ficaria, porque ela tem outros objetivos.
Gente, quem disse que eu queria o cargo dele? Então é nesse nível de insegurança. Sempre tive, porque eles existem. Se você quer ser uma líder, trabalhe primeiro a sua inteligência emocional, porque o maior desafio de um gestor é não ser inseguro. É lidar consigo mesmo. Só que isso, foi por isso que a minha carreira não deu certo? Não, porque eu acordei rápido, porque senão teria sido. Se eu dependo com que aconteça naturalmente, me lasquei. Mulher com personalidade assusta. Pri, só que ou a gente tem, ou a gente se fecha, agrada, é boazinha, faz tudo, ganha menos do que poderia ganhar, fica presa no cargo por anos, porque não é normal ficar 3 anos no mesmo cargo. Não é normal. Não é normal ganhar 80% da faixa salarial por anos. Não é normal só ter aumento de dissídio. Não é normal. Teu salário futuro, teu futuro é o teu crescimento ano após ano. E não é dissídio, pelo amor de Deus, não acompanha nem a inflação. E aí o que eu quero trazer para vocês aqui? Freud, minha mãe é psicanalista, então eu trago muito disso. Freud dizia o quê? Qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Eu não tô falando que é responsabilidade sua que o seu chefe seja inseguro e tente te boicotar. Eu estou falando qual é a tua responsabilidade nessa situação, nesse caos. Porque se você só entrega na mão dele e culpa ele, acabou para você. Agora, vamos tomar de volta? Vamos fazer aqui estratégias que funcionem? Então, vamos lá, vou passar. Mas o que eu faço, então? Vou passar para você. Uma coisa, você precisa ter esta consciência e aplicar. Hoje vai ter lição de casa. É o seguinte, para você crescer sem ser boicotada na empresa, não é fazer o seu chefe não te boicotar mais. Se a natureza dele é ser inseguro, vai ser difícil você convencer ele de ir num terapeuta. Vai ser difícil você convencer ele de começar uma mentoria para melhorar essa insegurança. Vai ser difícil você convencer ele que quanto mais pessoas melhores que ele com ele, mais ele cresce. Você não vai conseguir. Não é sobre mudar o outro. É uma grande dificuldade mudar o outro. É sobre o que está no seu controle. E o que está no seu controle é o seguinte: você precisa gerenciar o seu chefe, ser estratégica. E como você é estratégica para crescer dentro da empresa, mesmo que seu chefe te boicote? Você precisa fazer o seguinte: a primeira coisa, responde isso para mim. Como as decisões são tomadas na sua empresa? Quem influencia nas decisões? Porque você acha que teu chefe é o único responsável pela tua promoção. Você tá enganada. E você tá colocando tudo na mão dele. Quantas vezes eu não participei de mesa de diretoria decidindo quem ia ser promovida? E aí o que acontece? Por mais que às vezes você tenha um chefe que gosta de você, que tá lutando, vocês já ouviram isso? Eu vou lutar pela sua promoção. Que tá lutando pela sua promoção, pelo seu aumento, senta nessa mesinha bonita de calibragem. Eu ia falar equilíbrio, não é? De calibragem, porque existe um orçamento. Não dá para promover todo mundo, não dá para dar aumento para todo mundo, não dá para botar todo mundo na liderança. Existe uma calibragem. Aí teu chefe, por mais que ele queira, se ele quer te boicotar, já era. Mas se ele quer tá lutando ali pela sua promoção, ele senta nessa mesinha de diretoria e ele vai te defender, falar o quanto você é bom, o quanto você entrega, o quanto você é, o quanto você acontece. Aí eu já vi e ouvi outro diretor falando: olha, parece incrível, mas nunca vi. Como as decisões são tomadas na sua empresa? Porque muitas vezes seu chefe vai falar mal de você e alguém, e aí envolve branding profissional, envolve outras camadas. Mas se você mapeia como as decisões são tomadas, quem influencia nas decisões, você vai ter defensores nessa mesa. Aline, mas eu não quero puxar saco de ninguém. Gente, eu tô cansada de ouvir isso. Eu nunca quis puxar o saco de ninguém. Se você acredita que tem que puxar saco para crescer, pode sair dessa live. Porque, de fato, não vou te indicar fazer isso. Isso é ridículo. Isso é horrível. Não é sobre puxar o saco. É sobre entender como o sistema funciona, onde estão as peças do jogo, como eu faço. Eu sou boa, eu sou competente. Como é que eu não deixo só para que meu chefe me venda e passo a ser estratégica
fazendo com que a pessoa me conheça. Não, eu não vou puxar o saco dela. Nunca gostei disso. Mas como eu vou fazer com que ela saiba que meu trabalho é bom? E não é esfregando na cara dela, não é vendendo seu peixe na feira. É fazendo o quê? O tal networking. Mas esse networking também parece uma coisa muito desconfortável. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa muito falante, assim, quando eu tô em happy hour, essas coisas. Eu sou... Se eu pudesse, eu ia pra minha casa ler um livro. Mas eu preciso fazer essas movimentações. Eu lutei muito contra isso. E aí eu fui ficando para trás. O dia que eu entendi que eu não precisava puxar saco, eu só precisava ser estratégica, eu precisava fazer com que as pessoas soubessem quem eu era, mas não era todas as pessoas, era as pessoas que influenciam nas decisões, que tomam as decisões, como isso acontece na sua empresa. Então, como você se aproxima dessas pessoas sem ser interesseira, sem puxar o saco? Simples. Esta pessoa que tem influência, decisão, etc., fez uma apresentação numa reunião que foi muito bacana, manda uma mensagem por Slack, por direct no Insta não, por Slack, pelo Teams, seja lá o sistema que você usa aí dentro. Elogie verdadeiramente aquilo que você achou muito bacana da apresentação, a forma como ela apresentou a segurança dela, a forma como ela postou a voz. Elogie e peça. Fala, olha, queria muito que você me desse algumas dicas, queria muito pegar alguns insights, achei tão bacana a forma como você, né, teve ali a postura segura. Você aprendeu isso em algum lugar? Isso veio de algum livro? Como, né, como foi essa construção? Vamos lá voltar para o ser humano. Por isso que eu falo, funciona em todas as empresas. Aqui, comigo, você não aprende a se desenvolver para a empresa. Eu cansei de ajudar as empresas. Você aprende a se desenvolver para você mesmo, para você, mulher. Você aprende a se desenvolver para você. Não desenvolve mais para a empresa. Chega de curso técnico, pós-graduação, MBA. A maioria de vocês já fez tudo isso. E qual foi o resultado que você colheu? Então, se desenvolve para você. Isso quer dizer, você entende como abordar esta pessoa de uma forma verdadeira, porque aqui a gente, assim, tem um valor meu, é verdadeiro, eu não consigo ser a falciane. Assim. Eu não gosto de gente falciane como é que você, né? Então, elogie, peça um one-on-one com essa pessoa, elogie um ponto que é verdadeiramente bom dela, que você quer absorver. Quantas vezes eu não falei para um C-level? Nossa, a forma como você lidou com aquela objeção de uma decisão que precisava ser tomada e você conseguiu contornar para a decisão correta, quero aprender a fazer isso. Foi algum livro que você leu? Alguém te ensinou a fazer isso? Você pode me contar? Você tem 10 minutos? Não precisa ser agora. Você se torna a pessoa interessada, a pessoa que quer crescimento aos olhos de todo mundo. Nesta conversa, você tem a oportunidade, inclusive, de trazer alguma coisa que você fez de muito valor. Entendam, o networking não é sobre... É um conceito meio ruim, né? Do jeito que ficou. Pense em rede de conexões. Conexões que saibam quem você é e o trabalho que você faz. Ponha na mão do teu chefe. Se ele quer te boicotar, ferrou. Porque existem chefes inseguros, gente. Eu tropecei em 3 na minha carreira. Mas tropecei, continuei. Passei. Então, use dessa estratégia. Primeiro, vamos lá, vou resumir aqui para vocês. Primeira coisa, mapeie. Por isso que eu falo, né? Botou tua armadura, foi para tua empresa, mapeou o terreno. Quem toma decisões? Como as decisões são tomadas? Quem influencia quem? Não, às vezes seu chefe nem tem poder de influência. Ah, mas ele quer me boicotar. Deixa ele. Ai, vai, fica aí no seu mundinho que eu tô me movendo de forma estratégica. Entende? E aí você se aproxima dessas pessoas, não por interesse. Ai, eu só quero... Não. As pessoas gostam de ser elogiadas, porque pouco se elogia, muito se cobra, muito se fala naquilo que pode se melhorar. Se você falar pra mim, Aline, como você fala bem, você acha que eu vou gostar mais de você ou menos? Se alguém falar, por exemplo, pra Fê aqui, Fê, nossa, sua apresentação foi maravilhosa, a forma como você organizou o conteúdo logicamente, nossa, foi muito fácil de entender, parabéns. Ela vai gostar mais ou menos de você?
Só que nesse gancho eu até coloco ela como alguém a quem eu, além de elogiar, gostaria de aprender com ela. Humildade não é ser confiante, ser empoderada, não é sobre ser arrogante. É muito do contrário. É sobre ser humilde e saber o seu lugar. A humildade não é você se rebaixar, é você saber o seu lugar e por isso ser humilde a ponto de buscar um crescimento contínuo. Mas você sabe o seu lugar. Não é se rebaixar. A Fê colocou, eu sou assim, elogiar o que eu realmente gosto. Ai, Fê, se não, posso dizer? Eles percebem. Dentro do sistema límbico também, a gente está buscando o tempo todo, eu posso confiar ou não posso confiar, eu preciso sobreviver. O cérebro está o tempo todo buscando sobrevivência. Essa é a verdade. Por isso que muita coisa a gente procrastina também. Porque ele quer descansar, ele quer reter energia. E quando eu estou o tempo todo buscando por sobrevivência, eu penso, será que eu posso confiar ou não posso confiar? Será que ela está falando a verdade ou não está falando a verdade? Então é importante que a gente seja verdadeira. E é difícil sustentar uma coisa que é falsa, né? E aí ela continua falando aqui, mas tenho sérios problemas com falar para superiores. Por qual motivo? Você sente... E aí, dentro da mentoria, inclusive, eu trabalho um ponto que tem a ver com a sua autoestima executiva. Muitas vezes, a gente para com líderes ou a gente tem muito receio, porque a gente sente que a gente não pode acrescentar, que a gente não é tão suficiente, que a gente é menos, ou então a gente quer lutar contra, quer bater de frente. Você não é tão bom assim, você não é tão bom assim. A gente precisa construir algumas camadas. Porque muitas vezes o motivo de você estar tantos anos no operacional é porque você não se desenvolveu para você. Você sabe fazer o Excel, a fórmula, a XPTO, você sabe fazer todas as programações, você sabe todas as leis, depende da sua profissão. Nossa, no financeiro você manja de tudo, você é super técnica, você fez MBA, pós-graduação, curso técnico, papapá, e isso não te levou de forma mais acelerada na sua carreira. Não fez você dar saltos. Porque se desenvolveu para a empresa e não entendeu como o sistema, esse jogo do corporativo funciona. E parte desse jogo, primeiro, é se desenvolver para você. A Mari comentou, mas e quando você sinceramente acha as atitudes, apresentações e postura da alta liderança não são boas e seus valores não são os mesmos que os deles? Como não ser falsa? Nesse caso, Mari, tem um ponto que eu sempre falo. Quando eu falo, mude de empresa, quando fere teus valores. Quando a empresa, não é o teu chefe direto, mas a empresa como um todo fere teus valores. Cultura numa empresa é aquilo que se faz no dia a dia. Cultura não é de baixo para cima. É de cima para baixo. Ela é cascateada a partir da altíssima liderança. Quando você tem valores muito contrários aos seus e você se força a ficar aí, não tem como eu dizer para você, Mari, então seja verdadeira, fale que tá tudo uma bosta. Você pode falar e nada vai mudar. Você pode ir para o RH e trazer o seu ponto de vista, o quanto você acha que a postura não tá bacana, o que você esperaria. E nada acontece, porque a alta liderança as empresas têm... Por que as empresas têm valores? Os valores refletem os altos cargos. Eu, por exemplo, estava numa multinacional onde o CEO, ele era uma pessoa abraça-árvore. Era maravilhoso, era tipo muito, vamos lá, todo mundo é bom, comunidade, vamos ajudar todo mundo. Tudo fluía para essa direção. E aí trocou o CEO Latam. Ela entrou como CEO Latam. Trocou a CEO Latam e trocou o CEO Brasil. Quando isso aconteceu, mudou, virou muito mais dados, resultados. Não me importo necessariamente que a comunidade era um dos nossos clientes, que a gente chamava assim, a comunidade esteja tudo feliz. Não vai gastar dinheiro com isso, não vai, o orçamento corta aqui, corta ali. Outras prioridades, porque os valores daquela liderança do CEO Latam eram outros, piores, melhores. Para o momento da empresa, talvez fazia mais sentido, porque a gente estava caindo ali. Então precisava voltar. Mas veio com outros valores. Mas os valores da empresa são lindos. E quais os valores da altíssima liderança estão alinhados? Por isso que contratação também, quando você é gestora, é muito importante. Você tem que saber contratar. Porque se começa a dar conflito.
E aí, Mari, eu queria te falar alguma coisa, um pode pra você jogar aí, alguma coisa muito diferente. Mas, de novo, jogar o jogo do corporativo, entender o sistema como ele é. Se eu peço pro meu cachorro miar, ele não vai miar. Ele vai latir. E não dá pra me frustrar por causa disso. Se a alta liderança tem valores, postura, tudo ruim, mas se tenha clareza, tá? Quais são os seus valores? Porque qual é o grande problema? O ranço. Eu, por exemplo, eu tenho um lugar de fala, viu? Minha terapeuta falava assim, Alice, você tem que tomar cuidado com o ranço, porque a hora que você pega o ranço, acabou. Aí aí a apresentação do foi um horror daquela pessoa. Nossa, ridículo, horror. Aí eu tenho que ter a inteligência emocional para saber separar. São de fato os meus valores pessoais que conflitam diretamente com os valores, a postura que é aplicada aqui dentro ou não. Eu vou dar um exemplo prático. Eu já estive em uma empresa onde a alta liderança falava mal das pessoas, meio bizarro, meio infantil, mas sim, no meio de outras pessoas, inclusive para os meus times. E isso, para mim, batia de frente. Um dos meus valores muito importantes é respeito. Você não precisa gostar de mim, mas você precisa me respeitar. Você não precisa gostar da Mari, mas você precisa respeitar a Mari. Profissionalismo. E como é que eu ia mudar isto na altíssima liderança? Não adianta. Eu falei, olha, por favor, não traz as questões de outros times, outras pessoas nesta forma que você trouxe. A gente influencia como os times se veem, a confiança que eles têm entre eles, não é bacana. Mas não era isso, né? Era tipo, não fale mal de outra pessoa. Mas eu trouxe para o linguajar, né, politicamente honesto ali, profissional. Mas não funcionou, óbvio que não funcionou, era um dos valores dele. Então, Mari, nesse sentido, tenha clareza sobre os seus valores. Se tá atritando demais, busque outra empresa que tenha os valores congruentes aos seus, ou olhe direitinho para ver se não é ranço. Porque o ranço, meu amor, a hora que ele cega a gente também. É o emocional. O ranço é puro emocional. A gente não tá sabendo ser estratégica. Mais uma perguntinha aqui pra gente... Última perguntinha, porque já tá dando 8 horas e o dia já começa, né? Vamos lá. Há muita falsidade nesse meio com como se posicionar no meio de tudo isso, da falsidade, né? Como se movimentar e deixar claro que não é sua vibe, mas mesmo assim quer a oportunidade. A cabeça pifa. Cris, não sei se eu entendi muito bem, assim. Falsidade é porque tem gente que sabe do jogo, sabe como o sistema funciona e joga de uma forma meio desonesta. Por isso que é importante vocês saberem, literalmente, assim, o que está acontecendo por trás dessas cortinas, como eu jogo o jogo, como eu me desenvolvo para mim. Porque você vai ver as pessoas se movendo de forma intencional, não verdadeira, e você vai escolher. Como é que eu jogo, devolvo para ela isso? Que é aquilo que eu postei no story ontem. Uma das minhas mentoradas botou lá na comunidade. O chefe dela pediu para ela determinar a meta dela. Aí ela veio, né, pedir ajuda para como ela chegava nesse número, né, que não fosse também tão absurdo, né, que ela não conseguisse atingir, mas que a chefe não falasse também, nossa, mas você tá também, tipo, colocando a meta mais fácil para você. E aí o que eu falei, que eu coloquei nos stories, eu falei para ela assim, seguinte, aí tem um jogo que você não tá enxergando. Que a falsidade é assim, você tem que enxergar o que ela tá acontecendo pra você escolher o que você faz. Nisso tem um jogo, ela deveria estabelecer uma meta. Só que ela deveria estabelecer uma meta para você, ela tem que pensar qual é uma meta atingível, porém desafiadora, ao mesmo tempo que eu não desmotivo o time a ponto de ser inatingível. Quando ela dá para você, ela tá falando autorresponsabilidade. A partir do momento que você me diz a meta que é a sua, você não pode depois reclamar para mim. Afinal de contas, eu vou dizer, mas foi você que estabeleceu essa meta. Então, você vai fazer uma meta pé no chão, ou uma meta escalonável, e vai trazer os seus argumentos. Caso ela queira uma meta muito mais alta, aí o jogo vira de novo. A responsabilidade volta a ser dela. A falsidade é a mesma coisa. É muita falsidade. Quando eu falo, todo mundo é falso, não, de novo, tá fora do meu controle. Quando tá fora do meu controle, eu me desmotivo, eu quero jogar toalha. O corporativo é competitivo, sabe por quê? Porque somos seres competitivos.
Semana passada eu estava na minha caminhada de fé, que são 160 quilômetros a pé, que sai aqui de São Paulo até o Santuário Nossa Senhora da Aparecida. E é muito engraçado, porque assim, éramos em 100 pessoas. Era uma caminhada de fé, cada um para com seu cada um. Só que existia um grupo. As pessoas que chegavam rápido lá, porque eram uns 38, 40, 42 quilômetros por dia, as pessoas que chegavam rápido ao final daquele trajeto naquele dia, tiravam uma foto, pegavam assim, tiravam uma foto no hotel, na cama, deitado, descansando. Competição. Competição. Ele não tá competindo com ninguém, mas somos seres competitivos. Se você não enxerga o que está acontecendo, você vai culpar o outro. Vamos começar a enxergar de forma estratégica. A falsidade acontece, mas às vezes é um movimento que a pessoa está fazendo, um movimento que ela precisa fazer. E eu culpo ela, e aí eu sou a boazinha, ela é a má. Eu tô sendo coerente, ele tá sendo um idiota. Mas é fácil de eu pegar ranço quando eu tô cega pro jogo do corporativo. E eu não tô falando que é certo, tá? Não acho que é certo. Se pudesse ser diferente, seria muito melhor. Só que a gente sofre muito mais quando a gente não consegue enxergar com a lente transparente e bonitinha. Quando a gente tá enxergando com a lente rosa da boazinha que eu falo. E é ruim porque ser boazinha é ruim e não é ao mesmo tempo. Porque somos honestas, somos éticas, a gente se dedica muito, a gente é muito comprometida, a gente quer fazer o que é certo e tá tudo certo. Só que você não deveria ser inocente a ponto de não entender e se desenvolver para si mesma. Porque se você for falar pro seu chefe que você vai aprender a negociar o seu salário, aprender a gerenciar, ele vai falar, opa, não, vai fazer um MBA, vai fazer uma pós-graduação, vai aprender o BI. Entendem? Existe esse problema que a gente tem que trazer à luz.